Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 18 de janeiro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Margarida da Hungria. Margarida era uma princesa, filha do rei Bela IV, da Hungria e da rainha Maria, de origem bizantina. Ela nasceu no castelo de Turok, em 1242, logo foi batizada, pois os reis eram fervorosos cristãos. Aos 10 anos, o casal real a entregou para viver e ser preparada para os votos religiosos, no mosteiro dominicano de Veszprém, em agradecimento pela libertação da pátria dos tártaros. 2 anos depois, fez a profissão de fé de religiosa num novo mosteiro, fundado para ela por seu pai, na Ilha das Lebres, localizada no rio Danúbio, perto de Budapeste. Em 1261, tomou o véu definitivo, entregando seu coração e sua vida a serviço do Senhor, tendo uma particular devoção pela Eucaristia e paixão de Cristo. Ela realmente era especial, foi um exemplo de humildade e virtude para as outras religiosas. Rezava sempre, e fazia penitencias, se oferecendo como vítima proposital, para a salvação do seu povo. Parece que Margarida era excepcionalmente bela. Aos 16 anos, o arcebispo de Esztergom comunicou-lhe que o Papa Alexandre III a dispensava do voto dos pais, caso fosse de interesse da nação que ela se casasse. Com efeito, o rei Ottokar, da Boêmia, desejou sua mão após tê-la visto com hábito de religiosa. Margarida, porém, estando acompanhada da prioresa, declarou: honras-me sobremaneira, rei valente e poderoso, ao desejares que seja tua mulher, e está muito longe de mim desprezar a vocação de esposa. Mas como poderia fazê-lo, tendo presente o exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, como também a dedicação da minha própria mãe querida, de quem sou a 10ª filha? Mas eu não nasci para ser esposa e mãe. A minha tarefa é completamente diversa. Por isso peço que te vás embora sem te zangares, e busca para ti uma esposa que possa fazer-te ditoso. Eu, ó rei, não poderia fazer-te feliz. Margarida não desejou ter uma cultura elevada. Sua instrução se limitou ao conhecimento primário da escrita e da leitura, talvez apenas um pouco mais que isto. Ela pedia que lhe lessem as Sagradas Escrituras e confiava sua direção espiritual ao seu confessor, o dominicano Marcelo,
que era o superior da ordem. Como a maioria das religiosas do convento pertencia à nobreza, a princesa Margarida era tratada com especial consideração. Ao perceber isso, ela procurou escolher sempre os trabalhos mais humildes, repugnantes e tediosos. Cuidava dos doentes que padeciam os males mais repulsivos. Possuía um ilimitado desapego às coisas materiais, amando plenamente a pobreza, o qual, unido à sua vida contemplativa espiritual, a elevou a uma tal proximidade de Deus, que recebeu o dom das visões. 2 frades dominicanos tinham ido visitar o convento e Margarida pediu que eles permanecessem mais tempo. Eles responderam que tinham que partir imediatamente. A menina lhes disse: "Vou obter que Deus faça chover de tal forma, que não podereis ir embora." Embora os frades dissessem que não haveria chuva que os detivesse, Margarida foi para a capela para rezar. A tormenta que desabou em seguida foi tão violenta, que impediu os frades de partirem. Este episódio lembra o famoso caso ocorrido com Santa Escolástica e São Bento. Ela se tornou uma das grandes místicas medievais da Europa, respeitada e amada pelas comunidades religiosas, pela corte e população. Morreu em 18 de janeiro de 1270, no seu mosteiro. A sua sepultura se tornou meta de peregrinação, pelas sucessivas graças e milagres atribuídos à sua intercessão. 1 ano depois da sua morte, seu irmão, Estevão V, rei da Hungria, encaminhou um pedido de santidade a Roma. Mas este processo desapareceu, bem como um outro, que foi enviado em 1276. Porém na sua pátria e em outros países, Margarida já era venerada como santa. Depois de muitos desencontros, em 1729 um processo chegou em Roma, completo e contendo dados de autenticidade inquestionável. Neste meio tempo as relíquias de Margarida tinham sido transferidas, por causa da invasão turca, do convento da Ilha das Lebres para o de Presburgo em 1618. Em 1804, mesmo sem o reconhecimento oficial, seu culto se estendia na ordem dominicana e na diocese da Transilvânia. No século XIX, sua festa se expandiu por todas as dioceses húngaras. A canonização de Santa Margarida da Hungria foi concedida pelo Papa Pio XII em 1943, em meio ao júbilo dos devotos e fiéis, de todo o mundo, especialmente pelos da comunidade cristã do leste europeu, onde sua veneração é muito intensa. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Cartago, na atual Tunísia, os santos mártires Sucesso, Paulo e Lúcio, bispos, que participaram no concílio realizado nesta cidade e sofreram o martírio no tempo do imperador Décio. Morte no ano 259. Em Niceia, na Bitínia, hoje Iznik, na Turquia, os santos Coscônio, Enão e Melanipo, mártires. Morte no ano 4. Em Foix, na Gália Narbonense, atualmente na França, o passamento de São Volusiano, bispo de Tours, que, tendo sido feito prisioneiro pelos godos, no exílio entregou o seu espírito a Deus. Morte no ano 498. Em Roma, a comemoração de Santa Prisca, a cujo nome foi dedicada uma basílica no Monte Aventino. Morte no ano 499. No mosteiro de Lourdes, na Borgonha, atualmente na França, São Deícolo, abade, que era natural da Irlanda e discípulo de São Columbano e, segundo a tradição, fundou este mosteiro. Morte no ano 7. Em Ferrara, na Emília, atualmente Emília-Romanha, região da Itália, Santa Beatriz de Este, monja, que, depois da morte do esposo, abandonou a nobreza do mundo e se dedicou a Deus no mosteiro por ela fundado sob a regra de São Bento. Morte no ano 1262. Em Cremona, na Lombardia, região da Itália, o beato Fácio, que, sendo ourives de profissão, veio de Verona para esta cidade, onde se dedicou inteiramente à penitência, às peregrinações e ao cuidado dos enfermos. Morte no ano 1272. Em Morbegno, nos Alpes, também na Itália, o beato André de Peschiera Grego, presbítero da Ordem dos Pregadores, que durante muito tempo percorreu a pé toda a região, vivendo austeramente junto dos pobres e ganhando a afeição fraterna de todos. Morte no ano 1485. Em El Áquila, nos Abruzos, região da Itália, a beata Cristina Matias Sicarelli, virgem da Ordem de Santo Agostinho. Morte no ano 1543.
Em Braniewo, na Prússia, na atual Polônia, a beata Regina Prottmann, virgem, que, movida pelo amor dos pobres, se dedicou intensamente ao serviço dos indigentes e fundou a Congregação das Irmãs de Santa Catarina. Morte no ano 1613. Em Avrillé, perto de Angers, na França, as beatas Felicidade Price, Mônica Picheri, Carla Lucas e Vitória Agostial, mártires, que, durante a perseguição da Revolução Francesa, foram fuziladas pelo ódio à religião cristã. Morte no ano 1794. Em Cássia, na Itália, a beata Maria Teresa Face, Maria Joana Face, abadesa da Ordem de Santo Agostinho, que aliou a ascese e contemplação às obras de caridade para com os peregrinos e os indigentes. Morte no ano 1947.